festa de Hanukkah, festa da dedicação. O que celebramos? Luzes? Não, isso é lenda. Mas é legal de celebrar? Mas é lenda. Que tal se a gente celebrar a coisa certa? Vamos celebrar então a vitória dos macabeus, a vitória do povo de Deus sobre o império das trevas. E vamos celebrar também a consagração, a dedicação do templo. Hoje nós somos o templo do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém? E é isso que nós vamos celebrar, a nossa consagração ao Senhor, a santificação, a purificação do corpo de Cristo. Então, se você quiser, está convidado, dia 22 de dezembro de 2024, é um domingo, lá para o fim da tarde, lá pelas 5 horas, vamos começar. Estão todos convidados. Vamos celebrar juntos. Amém? Beijo, beijo. Até lá. Muito bem. Vamos entender essa cronologia. Que tal? Apertem os cintos. O piloto não sumiu. Mas a gente vai entrar agora na sua lição de casa. Quem fez a lição de casa? Quem leu Daniel 8 e Daniel 11? Que feio. Tirou 0 na prova logo de cara. Porque eu não vou ler, não dá tempo, eu vou só resumir, ok? Então, vamos lá, vocês vão ter que acreditar no meu resumo. Vamos entrar no relato bíblico de Daniel 8. Repara no cenário, nós temos um grande bode com um chifre enorme e temos um carneiro. E Daniel está onde? Em Susã, no rio Ulai, só para a gente saber onde ele está lá na Pérsia. Ok? Ele está lá no Oriente. Vocês vão ver várias imagens diferentes, cada uma é mais diferente do que a outra, mas todas estão falando a mesma coisa, mas às vezes a gente se identifica com uma imagem, uma foto, um desenho diferente, né? Então, por isso que eu fico mudando de foto aí, porque eu gosto de todos. Se você tem interesse em estudar Daniel 8, Daniel 11, Daniel 7, você quer ler o texto, você vai lá no seminário Cronologia Escatológica 1, onde a gente abre todos esses textos. E você pode ver que a gente não está comendo bola, que a gente lê mesmo. Resumão então, hein? Daniel 8, para quem leu ou para quem não leu. Nós temos um carneiro. Vamos colocar os personagens. Aqui está Daniel. Nesse cantinho aqui, Israel está aqui, tá? Temos um carneiro, que é a Pérsia, ele dá o nome aos bois. Ele tem 2 chifres altos, um é mais alto do que o outro. E o mais alto sobe por último. Chifre fala de autoridade, provavelmente está falando de algum governo. E ele dá amarradas para o mar, para o sul e para o norte. E a palavra sul aqui é Negev, que é um deserto em Israel. Isso muda um pouquinho, né? Para onde ele está dando amarradas? Não é para o sul da Pérsia, é na direção de Israel. Apesar dele já dizer isso em outro lugar, ele vai especificar. E ele é invencível e ele se engrandece aos seus olhos. E então vem um bode peludo do ocidente. A palavra ocidente aqui é do sol poente. Então, se Daniel está naquela bolinha ali, do lado da esquerda dele vem um bode. Não fala exatamente da onde ainda. E da ótica de Susã, ele está lá no ocidente, e ele vem sobre a terra sem tocar. Pode procurar em todos os comentários bíblicos que você conhece. Ninguém, raios, sabe o que significa isso. Aí vão falar para mim que é avião, mas tem avião no mundo todo. Os persas também têm avião. Isso não é talvez um míssil, não sei, mas a gente não precisa entender exatamente, mas é legal especular. Eu gosto de especular. Eu não gosto quando falam para mim que eu não posso especular. Mas eu preciso saber que é especulação, que não é fato absoluto, que tem margem para outras interpretações. Ele tem um chifre notável entre os olhos. Perceba que o bode é o império, o recentemente formado império da Grécia. E o chifre é o Alexandre, a gente vai chegar lá daqui a pouco. Ele tem esse bode, esse império tem agora um chifre notável entre seus olhos. E esse bode, ele se ressente do carneiro e o destrói. Ou seja, eles têm algum relacionamento, eles vão brigar e um vai destruir o outro.
Então vai, vamos desenhar. Pérsia, Daniel está na bolinha vermelha. Ele vê um carneiro que dá amarradas para o mar. Que mar? Provavelmente o mar Mediterrâneo, mas olha quanto mar tem por aqui. Mares importantes, né? Ele dá amarradas também para o norte e também para o Negev, que está bem ali, hoje é parte de Israel. Se você trouxer essa profecia para os nossos dias, você está dizendo que ele está dando amarradas para Israel. Aí vem do sol poente, no texto bíblico não tem sol, só tem poente, é nascente e poente. Mas a gente infere, sabe que é. Ele vem e ele destrói o carneiro da Pérsia. Tudo bem? Desenhamos? Tudo certo? Alguém vem do Ocidente? Destruir o carneiro da Pérsia, que é o Oriente. Quem é a Pérsia hoje? O Irã. O Irã está dando amarradas para tudo quanto é lado. A gente vai ver quantas organizações terroristas o Irã tem em torno de Israel. E não são só 4. As 4 que a gente conhece. Né? Não são só os Houthis, o Hezbollah, o Hamas e mais alguém. O bode se ressente do carneiro e o destrói, e o bode cresce e se fortalece e engrandece sobremaneira. E você vai ver toda a história de Alexandre o Grande aí na sua apostila, tem coisas muito interessantes. E o grande chifre é quebrado e dá lugar a 4 chifres. Seriam esses 4 chifres os principais generais de Alexandre? Pode ser. Ele tinha 25, ele dividiu o império entre 25 deles. Mas no fim eles não conseguiram, eles lutaram contra si e acabaram sobrando 4 ou 3 principais. Então nós temos aqui no texto de Daniel 8, 4 chifres que vão subir no lugar do chifre quebrado de Alexandre. E eles vão se espalhar para os 4 ventos do céu. E de um desses 4 chifres sobe um chifre pequeno, que nos dias dos Macabeus vai ser o Antíoco Epifânio. Nos últimos dias do cumprimento de fato dessa profecia vai ser o anticristo. Antíoco Epifânio, ele não cumpriu todos os requisitos de anticristo para ter se cumprido tudo nos dias dele. Assim como Hitler também, achavam que ele era o anticristo, mas os textos não se cumpriram cabalmente na vida dele. E então a gente tem o pequeno chifre que não é um dos 4, mas sobe depois de um deles. Ou seja, sobe do império das conquistas de um deles. Vamos ver o que Daniel 8 fala a respeito do pequeno chifre. Primeiro que ele sai de um dos 4. Segundo que o pequeno chifre sai de um dos 4, cresce e se engrandece ou se torna poderoso sobremaneira para o Negev, para o leste, para o nascente, para trás dele, ou seja, mais para o oriente, e para Israel. Os olhos dele estão num lugar específico, na profecia de Daniel 8. Depois a gente vai ver em Macabeus como isso se manifesta. Versículo 10, ele se engrandece até o exército do céu e pisa alguns dos astros. Isso é quase impossível de se interpretar historicamente. Tem um monte de interpretação que a gente explora nas nossas aulas de escatologia e que possivelmente se encaixam lá no 6º selo do Apocalipse e no capítulo 12 de Apocalipse, na batalha entre Miguel e seus anjos e Satanás e seus anjos. Não esquece que isso aqui é uma profecia. Então pode ser que tenha a ver com os santos, com os sacerdotes, com o povo de Israel, mas também pode ser que tenha, pela linguagem, que seja algo entre dimensões, ou seja, batalhas celestiais junto com batalhas terrenas. E ele exalta e eleva o contínuo, que é o sacrifício. Lembra quando a gente estudou Daniel 8? Nós entendemos que o texto, nós temos alguns problemas de tradução em Daniel, porque quando o editor não consegue encaixar, fazer sentido, ele vai buscar em outro texto para ver se ele consegue uma palavra melhor. Só que aí ele muda a palavra original. Então, em Daniel capítulo 11, normalmente capítulo 8, versículo 11, normalmente você vai ver que ele tira o contínuo, mas a palavra é que ele exalta o contínuo. E o começo do sacrifício é diferente
da sua retirada. Uma coisa acontece no começo, outra coisa acontece no fim. E o texto nunca faz sentido, porque eles colocam o início do sacrifício com a palavra tirar. E quando a gente estuda, a gente coloca o termo certo e funciona maravilhosamente bem. Então, a gente vai permanecer com a palavra certa aqui, que é que ele exalta, ou seja, ele começa os sacrifícios no templo. E ele lança o templo por terra. O que pode significar isso? Pode significar que ele está profanando o templo, porque o anticristo estabelece sacrifícios que não poderiam ser estabelecidos senão pelo Messias, Jesus. E então ele construiu um templo que não deveria ter construído e agora vai profanar com o início de sacrifícios que não são mais necessários, mas que haverá um outro templo com outro tipo de... Não é o assunto de hoje, eu sei que isso dá uma controvérsia, mas enfim, vocês entenderam, ok? Então lá nos Macabeus a gente vê que um cenário muito parecido com esse vai acontecer, mas é isso que Daniel 8 fala a respeito do pequeno chifre, resumidamente. Quando é que vai acontecer todo esse cenário de Daniel 8? Ele mesmo coloca no texto, ele fala, é no fim do tempo. É o que há de acontecer no último da ira, no tempo da ira. A visão se refere ao tempo determinado, ou seja, Deus já estabeleceu quando vai acontecer e é no tempo determinado do fim. E sempre Daniel, não, você pode falar para mim, não, mas então, para Daniel, o tempo do fim foi os Macabeus. Aí Jesus, que vem depois dos Macabeus, fala que ainda não, que ainda está para frente. Quando ele fala em Mateus 24, olha, vocês que estão aqui entendam que Daniel falou, é para o futuro, não aconteceu ainda. Então Jesus mesmo está dizendo para nós que as guerras dos Macabeus não são o cumprimento cabal de Daniel 8 e Daniel 11, e do anticristo vir e etc. Se você quiser falar, então aconteceu em 70 depois de Cristo, aí você tem que fazer o que aconteceu em 70 depois de Cristo, encaixar nas profecias e não encaixa. Então, por isso que a gente continua esperando mais uma guerra e uma manifestação de fato do anticristo. E a vinda de Jesus, porque se Jesus não veio ainda, gente, tem uma coisa muito errada aqui, né? Qual é o cenário geopolítico? Vamos entrar agora no que estava acontecendo no mundo conhecido nessa época. Depois dos dias de Esdras, Ester e Neemias, eles estão sob o governo da Média. E em seguida eles vão entrar debaixo dos reis da Pérsia, que são Ciro, o Xerxes e o Dário, ok? E eles são mencionados na Bíblia, a gente sabe quem são. E depois desse tempo se levanta o Império Grego. E as profecias de Daniel, elas são para o último dia e elas vão acontecer... só para a gente entender, dá uma olhadinha no mapa. Você tem, vamos só ver o que tem nesse mapa aqui. Atual Turquia, Ilha de Chipre, Mar Mediterrâneo, Jerusalém, ó, Judá é esse cantinho aqui. Tá todo esse corredor norte-sul entre o Egito, a Turquia entre aspas, tá tudo no Império da Grécia. A gente viu no nosso seminário Sinais dos Tempos, a Rússia que está lá em cima, o Crimeia e o corredor aqui, para passar por Istambul, para chegar no Mar Mediterrâneo. Vocês lembram que a gente leu algumas profecias modernas de alguns rabinos do século XVIII, XVII, XVI, falando que o Messias viria quando a Rússia tomasse a Crimeia e que ele estaria bem às portas quando ele passasse por Istambul ali, Constantinopla ele fala na profecia, porque naquele tempo era outro nome. E é interessante ver como essa região toda figura no cenário bíblico, está figurando hoje no cenário das guerras atuais, Ucrânia, Rússia e etc. Então fica de olho nisso. Então a gente tem o Império Persa, todo esse roxinho aqui, o Mar das Arábias, isso aqui é a Arábia Saudita. E o Monte Sinai está aqui, bem onde está a palavra Arábia. Aonde eu subi, durante a viagem. Perguntas da viagem para depois. Muito bem, esse é o Império do Carneiro,
Agora nós vemos o Império de Alexandre, ou seja, ele tomou absolutamente todo o Império do Carneiro e ainda expandiu o Império do Carneiro. E ele fez isso em só 12 anos. Ele começou com 20. Ele começou suas conquistas aos 20 aninhos de idade e morreu aos 33. Olha o que ele fez em 12 anos. Por isso ele é tão comentado e até entrou na profecia bíblica. Agora veja então que Judá mudou de mãos, o corredor norte-sul do império, ele mudou de mãos. Por que tem por que nunca ninguém conquista isso aqui? Que é deserto, 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 deserto. As montanhas da Arábia, o calor e a falta d'água. Não tem nada para você dar para o seu exército aqui. Então eles têm de passar por aqui porque é o crescente fértil. Tem muita água e tem onde você conseguir alimento para suas tropas. Então, e aqui também é bem inóspito e tribal e, bem, enfim, África é África. Problemáticos é bom. Deixa eu falar para vocês de uma história bem interessante que aconteceu quando o Alexandre foi passar pelo seu corredor norte-sul e chegou em Jerusalém. O que aconteceu? Então, exatamente. Alexandre o Grande, ele herdou o Império Grego em 336. O seu pai tinha conquistado e tinha formado o Império e ele só assumiu. E Joséfo conta essa história muito interessante, porque ele está nas suas conquistas e ele fala, estou indo para Jerusalém. Ok, mas ele estava na Macedônia ainda. Estando ele na Macedônia, ele tem um sonho, e nesse sonho um homem vem até ele, e o homem fala assim para ele, olha, você vai ter a vitória completa sobre a Pérsia. E ele viu o jeito que o homem, quem era o homem, como ele veio vestido e tudo mais. Ele não sabia de onde era, nem de que país, nem nada, ele só começou suas conquistas e esse homem veio no sonho. Enquanto isso, lá em Jerusalém, o sumo sacerdote também recebeu uma palavra do Senhor. Não sei como que foi que ele recebeu essa palavra, mas Deus falou assim para ele, o Alexandre vai chegar aqui e quando ele chegar nas portas de Jerusalém, vocês vão fazer o seguinte, todos os sacerdotes vão se vestir com toda a sua indumentária mais formal, você vai botar a sua coroa, tudo, 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 e vocês vão numa procissão ao encontro dele. Já pensou? Tremendo na base. Eles chegam, Alexandre chega, e quando ele chega, vem os sacerdotes na direção dele. Quando Alexandre vê os sacerdotes, ele se lembra do sonho. E aí ele vai na direção dos sacerdotes e faz um tipo de uma reverência, um tipo de um prostrar. E os soldados, os generais, o que você está fazendo? O que você está fazendo? Você é Deus. Todo mundo se prostra diante de você. Ele falou assim, não. O Deus, eu estou me prostrando diante do Deus desse homem, que Deus me mandou em sonho, era o sumo sacerdote que ele viu no sonho, vindo falar para mim que eu teria total, que eu ia conquistar, eu teria vitória sobre a Pérsia. E assim Alexandre, acho que foi, eles ofereceram alguns sacrifícios, não sei muito bem o que aconteceu depois disso, mas o desfecho da história é que ele não atacou Jerusalém. Ele seguiu para a Pérsia e realmente conquistou todo o território que Deus falou que ele ia conquistar. E foi com as bênçãos do Deus de Israel, vamos dizer, né? Exatamente. Então ele sabia quem era Deus, de alguma maneira, porque é uma sociedade tão sincretista, a gente não sabe exatamente como foi o resto. Nem tudo a gente conta, quando a gente conta sonhos, visões, a gente não sabe como essa história chegou em Joséfo. Tendo conquistado, Alexandre se ensoberbeceu bastante e aconteceu dele ficar doente e ele sabia que aquela doença era para a morte, então ele reúne todos os seus amigos de infância, todos os generais, e acaba dividindo o império entre eles. Eles brigam entre si por uns 15 anos.
e 4 grandes guerras, e acabam que o reino acaba dividido dessa maneira, isso tem na sua apostila em algum lugar. O Seleuco vai ficar com essa região laranja, o Ptolomeu vai ficar com essa região aqui, página 12. E aqui se você tem o Lisímaco e o Cassandro, que vão dividir essa regiãozinha pequena aqui. Encaixa bem no cenário de Daniel 11 e de Daniel 8. Então, tem muita discussão, né, no corpo de Cristo. Se cumpriu, se não cumpriu. Eu acho que cumpriu, parcialmente cumpriu. Mas quando chega a falar do anticristo dos últimos dias, a gente tem que saber no texto aonde a gente começa a olhar para o fim dos tempos. Porque nenhum deles cumpriu todo o texto de Daniel 11 e Daniel 8 até o fim. Porque em ambos os textos, em algum momento, ele fala do chifrezinho pequeno, que a gente sabe que é o anticristo e que Jesus posiciona para o seu futuro. Então, não pode esquecer, quando você estiver lendo os textos de Daniel 8 e 11, perceba e peça para o Espírito Santo te mostrar, Deus, até onde já se cumpriu. E pode ter sido um cumprimento duplo. Pode ser que todo ele venha a se cumprir de novo, só que com o fim. Pode ser que não, pode ser que ele pegue de um trecho do texto e continue. A gente tem que conhecer o texto para poder interpretar quando o tempo chegar. Então, no fim das contas, o império vai ser dividido entre os Seleucidas e os Ptolemaicos. Ptolomaicos ou Ptolemaicos, ambos estão corretos. Escolhe um aí. E então a gente tem, no relato bíblico de Daniel 11, essas guerras do rei do norte e do rei do sul. Por que é importante a gente estudar isso? Ah, tudo bem, é festa dos de Hanukkah, festa da dedicação, mas por que eu preciso saber disso em outras instâncias? Por que eu preciso saber disso em outras instâncias? Porque o anticristo vai chegando e a gente precisa saber quem ele é e a gente precisa entender bem a profecia bíblica. Ela foi escrita para nós termos discernimento, não para nós, né, não sabermos nem que ela existe. E do rei do norte sai o anticristo. E da figura do império do bode estão todos os chifres, inclusive o pequeno chifre do anticristo, que sai desse império seleucida do norte. Então a gente já sabe que o anticristo dos últimos dias, ele vai sair de algum lugar que tem a ver com esse rei do norte e essas batalhas descritas em Daniel. A gente sabe exatamente de onde, porque o império é vasto? Não, mas ele pode ser, bom, ia especular algumas coisas. Porque tem aquela grande discussão, né? Ele é islâmico, ele é judeu, ele é da ONU, ele é ocultista, o que ele é? Sim, 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 sim e sim. Ele pode ser tudo isso, exatamente. Agora a gente não tem como afirmar, só vou falar, eu acho que não é o Macron. Eu acho que não é o Macron, mas tudo bem, né? Tem vários votos a favor dele. Até a revista Newsweek coloca ele andando sobre as águas. Enfim. Aliás, a gente precisa dar uma olhadinha nas interpretações da Newsweek, a mais recente, né? E eu não tive tempo de analisar. Eu dei umas olhadinhas, tá bem interessante. Vamos lá então, para o resumo do texto de Daniel 11. Nós temos uma série de batalhas entre os reis ao norte e ao sul de Israel, como você está vendo no mapa aqui. O rei do norte, ele acaba vencendo várias coisas e nas idas e vindas entre o corredor norte-sul, ele permanece na terra gloriosa e ele terá poder de destruí-la. Não diz que ele vai destruí-la, mas diz que ele tem poder para destruí-la. E nós sabemos que a partir do versículo 21, pelo menos, ao meu ver, no texto de Daniel 11, você começa a entrar em escatologia já está lá no escatos. Coisas para o nosso futuro muito próximo. O que Daniel 11 fala a respeito desse rei do norte, da figura do anticristo? Diz assim, que ele será forte com pouca gente, ou seja, ele vai ter um poder maior com menos pessoas, ou seguindo, ou exércitos menores, talvez pelo poder sobrenatural, satânico que ele vai exercer, pode ser. Será vil e enganoso,
virá caladamente contra fortalezas por certo tempo. E aqui está falando de fortalezas de coisa militar, de palácios, de estruturas. Ou, quem sabe, essas fortalezas possam ser também algo nas dimensões do espírito. Não sei. Ele vencerá o rei do sul no tempo do fim. Então, mesmo no tempo do fim, a gente vai ver algo acontecendo entre o corredor norte-sul e ao sul. O que a gente tem? Egito. O Egito está tão tranquilinho ali, estava, né, até começar esses embates em Gaza, e nós sabemos que apesar do Egito e da Jordânia terem alianças, pactos, acordos com Israel, que na verdade eles só têm esses acordos para a sua própria proteção, porque Israel é muito mais forte do que eles, e se eles entrassem numa guerra contra Israel, eles perderiam. E então eles fazem acordos porque eles se beneficiam. Israel não ganha nada, só ganha que eles param de lançar mísseis, né? Mas não ganha nada de positivo, de fato. Fica neutro. E entre esse embate do rei do norte e do rei do sul, eles falarão a mesma mentira, eles vão falar, eles vão ter contato, vão ter relacionamento e vão mentir deslavadamente. Que mentira será essa que eles falam à mesa? Pode ser a doutrina islâmica, pode ser alguma coisa ocultista, pode ser alguma narrativa. O que será que eles conversam? O que será que é essa mentira? A gente não tem como saber. O coração desse anticristo, ele se voltará contra a Santa Aliança. E a gente vai ver... Alguém me arranja um Kleenex, por favor? A gente vai ver na história dos Macabeus que... Bom, a gente vai ler depois, mas que o Seleuco, o Antíoco Epifânio, ele ficou com tanta raiva porque ele não pôde conquistar o Egito do jeito que ele queria, que quando ele chega em Israel, em vez de passar reto e ir para casa, ele decide fazer tudo que ele não fez no Egito em Israel. Mas a gente vai ler sobre isso. No tempo determinado, ainda no texto, diz assim que outra vez ele voltará contra o rei do sul. A gente vai ver na história dos Macabeus por quê. E se entristecerá pelos navios de Quitim e demonstrará indignação contra a Santa Aliança. E voltará e demonstrará consideração para com os que deixaram a Santa Aliança. Pensa nisso agora. Vai ter gente, não sei o que é a Santa Aliança, será que é aliança com Deus? Será que são os judeus servirem a Deus? E quando alguns vão deixar a Santa Aliança, o anticristo vai dar todo o apoio para que eles cometam essa apostasia? Pode ser isso. Ainda sobre o rei do norte, o anticristo. Sairão braços, a palavra aqui é a palavra sementes. Então a gente interpreta como força, como braço, como aliado, porque ninguém sabe o que raios é isso. Mas podem ser descendentes, ele profanará e poluirá o templo e a fortaleza. Ou os braços vão profanar e poluir o templo e a fortaleza. Talvez não ele imediatamente, mas os braços. Se engrandecerá contra Deus até que a ira se complete. Bom, sementes cabe aqui também, né? Que a sua semente profanará e poluirá o templo, o seu mesmo povo, povo da mesma semente, da mesma doutrina ou da mesma raça. Vocês veem por que existe hoje o termo xenofobia? Porque nos últimos dias, toda vez que eu falo os termos aqui, eu estou ciente dos algoritmos do YouTube que podem nos derrubar. Porque xenofobia é o que vai ficar mais polarizado. Você não pode falar nada contra ninguém que você já é ou racista, ou sexista, ou fóbico de alguma coisa. Mas, infelizmente, o Alcorão fala a meu respeito. Então, eu me sinto totalmente livre e à vontade de falar dele também. Porque ele fala do nosso fim, ele fala o que ele pensa a nosso respeito e nós temos todo o direito de respondermos ao que ele diz a nosso respeito. Ele se engrandecerá contra Deus até que a ira se complete, até que ele seja destruído.
não respeitará o desejo das mulheres, não respeitará os deuses de seus pais, receberá auxílio de um Deus estranho, Deus das fortalezas. Aí você tem um monte de interpretação aqui também em relação ao próximo anticristo, né? O que significa raios ele respeitar o desejo das mulheres? Será que é porque ele é muçulmano, que odeia, as mulheres são super maltratadas? Será que... Mas aí você fala, não, mas ele não respeitará os deuses de seus pais. Então, se ele for muçulmano, ele não está respeitando os deuses dos pais, então ele não está respeitando Alá. Se ele for judeu, ele não está respeitando Yahvé. Será que é porque vai ter tanto ocultismo? Você vê como a gente consegue provar e desprovar tudo? Por isso que a gente tem que deixar essas caixas interpretativas super abertas. Que pode ser que coisas novas venham a surgir tão rápido quanto a Vax e que vão mudar todo o cenário e a gente vai ter, uau, era isso, nunca podíamos imaginar. Assim como nós não podíamos imaginar a Vax acontecer, a gente talvez tenha coisas no nosso futuro muito próximo que aconteçam muito rápidas e que de repente se encaixam melhor no texto do que a gente tem hoje para interpretar, né? Repartirá a terra por preço. Que terra é essa? Israel. Desde sempre estão tentando dividir Israel. Continuam tentando dividir Israel. E vão continuar tentando dividir Israel. Que com Israel dividido, ela não cumpre seu desígnio de receber o seu Messias. Mas eles acham isso. Porque óbvio que Deus é soberano e ele vem de qualquer jeito, dividindo ou não dividindo a terra. E ele armará suas tendas entre os mares e o Monte Santo e Glorioso. Então, são os pequenos detalhes e informação que nós temos sobre o anticristo em Daniel 11. E o povo de Deus nesse cenário todo? Tanto lá no tempo dos Macabeus, como para nós aqui nos últimos dias. O que vai acontecer com o povo de Deus segundo o texto? Ele se tornará forte e fará proezas. O que a gente orou aqui nos nossos decretos? Que nós sejamos fortalecidos pelo Senhor para essa batalha dos últimos dias, as batalhas espirituais e a batalha contra a apostasia e o negar a Cristo, porque vai chegar a isso. E os entendidos, eles vão conhecer as Escrituras e vão ensinar a muitos. A gente não aprende só para guardar para nós. O entendimento das coisas dos últimos dias será uma das maiores armas de evangelismo que nós vamos ter nos últimos dias. Porque nós vamos dizer como Moisés, essa praga que vem agora vai ser assim, assim, assado. Vai acontecer. Nós vamos ter todos os eventos das pragas do Apocalipse e nós vamos poder cantar a bola. Olha, essa é a próxima. Você não quer Jesus? A gente não sabe como que a gente vai fazer isso, mas se nós tivermos a informação que ninguém mais parece ter, que está toda na Bíblia para quem quiser ter, mas nem todos têm, essa vai ser uma arma de evangelismo, imagino eu. E pelo menos vai ajudar contra a apostasia, porque vai ter muito crente apostatando da fé, ofendidos com Deus. Mas por que está acontecendo isso? Meu querido, estava escrito aqui, você está 50 anos na igreja, você nunca ouviu desse texto? Seu pastor nunca pregou dele? Então vem cá, senta comigo, não vai falar mal do pastor. Senta lá e abre o texto para ele. Os entendidos serão perseguidos até a morte. Ninguém quer ouvir isso. Mas, meus queridos, os discípulos todos foram perseguidos até a morte. E na Idade Média também, discípulos foram perseguidos e teve gente que foi para a fogueira porque falava em línguas e foram chamados de bruxos. Santos são perseguidos em todos os lugares, todos não, mas em todas as eras houve perseguição dos santos. E hoje nós temos mais perseguição de crentes do que em todos os últimos séculos juntos. Então a perseguição ela já começou, é que ela não chegou aqui ainda, então a gente não está sabendo que ela começou. Mas, seja quando for, se você vai estar aqui ou não, prepare-se para perseguição. E prepare-se para ser perseguido até a morte, por várias vias diferentes. Não vai ser uma perseguiçãozinha. Eles vão ser perseguidos por muitos dias. E os entendidos cairão para serem provados, purificados e embranquecidos até o fim do tempo, quando chegar o tempo determinado. A gente não sabe se esse cairão
é que nós vamos tropeçar ou que nós vamos morrer. O texto dá margem para várias coisas aqui. Mas nós seremos perseguidos até a morte. Se você crê que você vai ser arrebatado antes da vinda de Cristo, antes do fim da tribulação, prepare-se para ser perseguido antes. Se você crê que vai ficar durante a tribulação, prepare-se para passar por tribulação e para ser perseguido até a vinda de Jesus de fato. E nossa aula não é sobre isso. Se você quiser saber sobre o tempo da vinda de Jesus e sobre as perseguições e tudo mais, volta lá na nossa festa das trombetas, onde nós lemos vários textos que falam exatamente como vai ser a segunda vinda de Cristo. Quando a gente estudou Mateus 24, também a gente estudou vários desses textos. O importante não é a gente saber o que o nosso pastor acha ou a doutrina da nossa igreja. O importante é a gente saber o que está escrito na Bíblia. Porque eu só vou prestar contas pelo meu conhecimento. Eu não vou prestar contas pelo conhecimento do meu pastor, ou do livro que eu li, ou da doutrina que eu gosto mais. It's not about the one I like most. Não é a respeito da doutrina que eu gosto mais, é a respeito do que está escrito. Ah, mas eu interpreto diferente. Então, encontre buracos na sua interpretação. Se você consegue encontrar buracos na sua interpretação, então alguma coisa está errada. Eu posso te ajudar se você precisar encontrar buracos na sua interpretação. Eu consigo achar buracos em todas. Mas nem sempre o mais confortável é o certo, infelizmente. Qual é o cenário geopolítico, então, desse período das guerras da Judéia? Nós temos Ptolomeus e Seleucidas, norte e sul. O rei do norte e o rei do sul vão atravessar esse corredorzinho pequeno que a gente tem aqui, onde está Judá, onde está Israel, e todas as suas tropas vão passar por Israel constantemente no meio dessa guerra. Agora perceba que Judá está em amarelo, pertence ao rei do sul. Agora perceba que não pertence mais ao rei do sul, pertence ao rei do norte. Aqui nos dias de Antíoco III, o Grande, o Epifânio, o Magnânimo, que se acha iluminado e ilustre, o próprio Deus quase. Quando você estiver lendo a sua apostila, lê as notinhas de rodapé, porque muito esforço vai nas notinhas de rodapé, para você saber que saiu de algum lugar. E então, aqui ele já está, você vai reparar nesse mapa que não tem toda essa parte aqui, o Império do Norte, os Seleucidas, porque Roma já estava avançando nessa época, eles já tinham perdido, e no outro mapa não mostra, eles já tinham perdido a Ásia Menor. O que os macabeus dizem então? Vamos entrar na história que os macabeus escrevem, ou vivem, e alguém ali escreve, dessas batalhas. Está lá em 1º livro de Macabeus, no capítulo 1, não é uma leitura ruim, é uma leitura legal até, se você quiser, dá para comprar. E não sei se tem linguagem moderna, mas a Bíblia a católica tem os livros dos Macabeus. A linguagem é meio arcaica, mas tem. Ora, aconteceu que quando já reinava sobre a Grécia, Alexandre, filho de Filipe da Macedônia, derrotou também Dario, rei dos persas e dos medos, e reinou em seu lugar. Vocês estão lembrando da estátua de Daniel? Ela entra aqui também. Quem se lembra? A cabeça era de ouro, que era Nabucodonosor, e os ombros e o peito e os braços eram de prata, que eram os medos e os persas. Aí o ventre era de bronze, que era Alexandre, o próprio. Estamos na estátua de Daniel também. E lembra que a estátua de Daniel, de Nabucodonosor, é paralela com os animais de Daniel no capítulo 7. Então, tudo isso está profetizado e está acontecendo. Empreendeu inúmeras guerras, apoderou-se de muitas cidades e matou muitos reis. Avançou até os confins da terra e apoderou-se das riquezas de uma multidão de nações. Vocês viram até onde ele foi, né? E diante dele silenciou a terra, tornando-se altivo o seu coração. Aí começou a sua queda, se ensoberbeceu. Reuniu um imenso exército e impôs seu poderio aos países, às nações e reis, obrigando-os a lhe pagarem tributo. Eu acho que isso tudo está na sua apostila em algum lugar, página 9.
Enfim, adoeceu e viu que a morte se aproximava. Convocou então seus altos oficiais, que tinham sido seus companheiros desde a juventude, e ainda em vida repartiu entre eles o império. Uma pessoa que teve visão cá entre nós. Sabia que ia morrer e não jogou tudo pro alto, falou, alguém precisa cuidar do meu império. Alexandre reinou 12 anos e morreu. Seus oficiais receberam cada qual o seu reino e depois da sua morte puseram sobre si suas coroas e após eles seus filhos durante muitos anos e males em quantidade multiplicaram-se sobre a terra e deles saiu aquela raiz de pecado, Antíoco Epifânio. Olha a linguagem que ele usa, raiz de pecado. Da onde ele tirou isso? Tirou isso da Bíblia, das profecias de Daniel. E se ele tivesse vivido depois de Jesus, ele teria tirado dos escritos de Paulo. Que Paulo vai usar esse termo. Vamos ao cenário cultural da Judéia. É um horror essa imagem, eu sei. Eu vou deixar você olhar rapidinho, assim, não deixa passar em branco, pronto, olhou? Todo mundo pelado lá no ginásio, isso? Então, o cenário cultural da Judéia é este. Depois de mais de 150 anos de helenização, a helenização é o processo de aculturação de todos os povos conquistados. Então, os gregos, eles conquistavam, vamos dizer, o Brasil, e aí eles vão fazer o Brasil se parecer com a Grécia. E eles conquistam a Argentina tem que se parecer com a Grécia. Então, você vai abrindo mão da sua cultura para absorver a outra cultura. Isso acontece de duas maneiras. Ou você realmente perde a sua e substitui, ou você abre mão, ou você só junta tudo, né? Falei a outra. Então você perde, você abre mão da sua e ganha, fica só com a grega, ou você junta tudo, faz um sincretismo de boa e fica com o seu e fica com todos os outros. Isso era o que estava acontecendo naquela época, era muito sincretismo e muita corrupção. E os jogos, eles eram realizados com atletas nus e os sacerdotes eram encorajados a participar. Olha só. Nessa época saíram também de Israel uns filhos perversos que seduziram a muitos outros, dizendo: então, povo, vamos lá fazer aliança com os povos ao nosso redor. Tudo o oposto do que Deus havia dito para eles fazerem na Bíblia. Porque desde que nós nos separamos deles, caímos em infortúnio sem conta, hein? Então, quando vocês estão sozinhos, vocês sofreram mais? Ah, mas vocês devem ter feito algo contra Deus. Porque vocês só vão sofrer, Israel, se vocês estiverem contra o Deus de Israel. Porque Deus de Israel é a garantia de você estar bem. Então, o que será que eles fizeram para ficar em maus lençóis, para ficarem muito mal, ao ponto de falar, eu acho melhor a gente fazer aliança com os outros? Ou isso foi uma narrativa do engano para desvirtuar os que estavam bem com Deus? Essa proposta parecia boa, e houve entre o povo quem se apressasse a ir ter com o rei, o qual falou, pode ir todo mundo, podem adotar todos os costumes pagãos que vocês quiserem. Ou seja, jogou a Bíblia no lixo, jogou a herança, a sua descendência judaica, no lixo. Então eles iam para esses jogos, deixa eu ver se aqui fala, edificaram em Jerusalém um ginásio como os gentios e dissimularam os sinais da circuncisão e afastaram-se da aliança com Deus para se unirem aos estrangeiros e venderem-se ao pecado. Então quero que você imagine isso. O cara me faz uma circuncisão, porque ele nasceu circunciso. Aí ele precisa ir ficar peladão lá num ginásio. Como raios ele vai dissimular a circuncisão? Com uma tinta? Com uma massa? E por quê? Que se ele cortou o prepúcio, ele quer colocar de volta o prepúcio. Ele tem medo de ser rejeitado pelos outros, aí tem xenofobia lá nos macabeus também, né? Lá na época dos gregos. Porque eles querem ser inclusos e não, eles querem ser aceitos, e tinha essa discriminação, não tinha essa discriminação, todo mundo sabe, mas tinha o cara negro da África e o cara branco, tinha o cara da Etiópia, tinha o cara lá do norte, porque o império era gigante, tinha gente de tudo quanto é biotipo possível, loiro, moreno, ruivo. Por que a discriminação maior contra o seu prepúcio ser circuncidado ou não? Porque os outros pintavam o cabelo para ficar mais parecido com os gregos? Como é que funcionava isso, né? Boa pergunta.
Ou seja, o cenário era esse, tinha muita guerra, então tinha muito desgaste entre a população. E existia uma grande polarização, bem-vindo aos dias de hoje, uma grande polarização. Os judeus, eles tinham os que eram pró-helenismo e os anti-helenismo, ou seja, os que não querem absolutamente nada a ver com a cultura grega e os que querem tudo a ver com a cultura grega. Aí você tem os judeus que são pró-seleucidas e pró-ptolomaicos, porque eles estão no meio, lembra? Então, eles já tiveram sob o governo dos Ptolomeus e agora eles vão entrar no governo dos Seleucidas. Então, tem uns que querem continuar aqui, outros que querem entrar para cá. E os Ptolomeus, eles permitiam que os judeus tivessem a sua própria cultura. Já os Seleucidas, eles eram eliministas, acaba com tudo que é de judaísmo e vem só com a cultura grega. Naquela época tinha também muita apostasia. Por causa da helenização sincretista dos Ptolomeus, que você pode acrescentar o que você quiser. Então, você tem uma helenização ptolomaica, que é mais sincretista, traz tudo para dentro, mas continua com o seu. E os Seleucidas eram eliministas, então o que eles queriam é que os judeus parassem de sacrificar para o seu Deus, que eles não tivessem o templo limpo só para Yahvé, eles queriam usar o templo também, queriam que os judeus também sacrificassem aos outros deuses. E dentro desse tempo, desse período, foi o tempo onde nós tivemos a tradução das escrituras, porque o povo começou a falar mais grego do que qualquer outra coisa. Era a linguagem do império. Então, fez-se necessária a tradução das escrituras e nós a conhecemos como Septuaginta. Isso, a Biblioteca de Alexandria nasceu daqui. E o governo da Judéia, ele era de sumos sacerdotes. Então, você imagina um governo que é religioso, mas que também trata das coisas civis, mas que não tinha um rei. Tinha um rei, mas não tinha um rei. Você imagina a corrupção desses sacerdotes, tentando agradar todo mundo, sem saber muito bem como navegar esse território. E se você não é uma pessoa santa e justa, porque acho que os santos e justos tiveram que cair fora, não conseguiram, né? Mas tinha muita corrupção. E com tudo isso você vê uma grande instabilidade em toda essa região.